Abra a sua Bíblia, por favor, comigo, em Romanos, capítulo 7, dos versos 18 ao 25. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Que o Senhor possa abençoar essa palavra nos seus corações, que o Senhor possa falar aquilo que o Espírito tem preparado para essa noite. Pode sentar, irmãos. Gostaria de falar com vocês nessa noite, nessa explanação do texto. Hoje a mensagem mais positiva, é uma descoberta um pouco chocante, para quem não sabe, mas nós carregamos um homem morto sobre nós. O apóstolo Paulo vai escrever essa carta aos Romanos, é um tratado teológico muito profundo, e nós vamos tomar uma parte dessa carta hoje, para sabermos se de fato nós estamos vencendo ou perdendo a guerra para o homem morto. Sabe que nós, dentro de nós, irmãos, não precisa ser crente não. Há uma coisa, vocês perceberam que as pessoas têm uma noção de certo e errado, sem necessariamente serem crentes, não precisa ser crente. Aliás, tem muito crente que está bem perdido na relação ou na consciência de certo e errado, anda dando e dá umas pisadas fora. E tem muita gente que não é crente, de carteirinha, membro de igreja, tal, que tem uma noção muito boa sobre certo e errado, são bons cidadãos. Na verdade, isso é uma das provas de que Deus existe, sabia? Isso é conhecido como revelação moral de Deus. Uma das maneiras de Deus se revelar é a sua revelação moral. Deus tem um conjunto de situações que pode ser separadas como certas e erradas, e Ele imprime naturalmente em todo ser humano essa ideia do que é certo e do que é errado. Você pode fazer de conta que não sei, você sabe que é errado. Eu costumo brincar aqui, falar aqui de vez em quando. Se pega uma criança bem novinho, nenenzinho, fazendo uma coisa errada, e chama a atenção dele e toma um susto, porque ele sabe que está errado. Tira o dedo da tomada, ele sabe que não podia botar o dedo ali, mas ele tem uma natureza que o inclina a fazer coisas erradas, e ele tem noção de que é errado, ele tem noção de que precisa fazer aquilo escondido. Já perceberam? Qualquer criança, quando quer fazer algo que não é, que ela já sabe que é errado, ela dá um jeito de se isolar, de ir para um canto, porque a criança novinha já tem noção. Isso é uma prova clara, ninguém ensinou para ela o que é certo e errado ainda. Isso é uma prova de que ela tem uma natureza divina impressa nela. E aqui Paulo usa uma palavra, ele vai dizer sobre o homem interior. Segundo ele vai dizer que esse homem interior está lutando contra um homem exterior, como se houvesse duas pessoas nele mesmo, e duas pessoas em cada um de nós, que lutam o tempo todo uma contra a outra, para ver quem prevalece. O homem interior é, na verdade, essa expressão interna, íntima, que todos nós temos, que foi colocada por Deus. Todo ser humano, quando nasce, tem um homem interior, ele tem uma expressão do divino dentro dele. Todo homem sabe que ele tem uma necessidade de se conectar com o divino.
Isso está impresso. Isso para mim é uma prova muito clara da existência de Deus, e você pode conversar isso com o ateu mais convicto que existir, ele não tem como escapar dessa realidade. Eu quero falar sobre 5 verdades a respeito dessa batalha diária que nós temos entre esses dois homens. Eu digo homem e mulher. Primeira verdade é: o homem morto quer matar o novo. Esse novo é o mesmo homem interior que eu falei. Por que eu chamo ele de novo, irmãos? Porque ele foi revivificado. Como ele foi revivificado? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando você aceita a cruz como o suficiente para você ser salvo através de Jesus e do derramamento do seu sangue e de sua ressurreição, nesse momento, esse homem interior que está dentro de você, ele é feito vida de novo, ele desperta, e a partir dali, ele tem condição de ser conectado com Deus novamente. Todos nós nascemos mortos, esse homem nasceu morto em todos nós. Esse homem, gente, vamos chamar para as mulheres não ficarem perdidas, para não parecer que estou falando de um homem, né? Esse homem é um espírito. É a parte espírito dentro de você, a parte espiritual dentro de você. Ela nasce morta. Por que ela nasce morta, irmãos? Porque o pecado matou. Mas quem matou se a criança nunca pecou? Isso vem de antes, isso vem lá de Adão, lá de Eva. Eu não vou entrar em detalhes, os irmãos sabem disso. Isso foi impresso nas gerações futuras. Então todo ser humano que nasce com essa herança maldita adquirida em Adão. Então o espírito nasce morto. Quando você se converte, esse espírito renasce. Esse espírito toma um fôlego de vida, e ele nasce em você novamente. Enquanto ele está morto, lembre-se que morto significa separado, não necessariamente inexistente, porque o espírito pode ficar ali gemendo, e ele fica, irmãos. Durante a vida toda de uma pessoa com o espírito morto, com esse homem natural, esse homem interior morto, ele fica procurando coisas que satisfaçam esse grande vazio que o espírito morto deixa. O espírito morto deixa um grande vazio no homem e na mulher, porque nós somos seres tricotômicos. Nós temos 3 partes que não podem sobreviver. Eu tenho aqui esse objeto, esse móvel aqui na minha frente, ele tem 3 pés, irmãos. Não tem como ele ficar em pé com 2 só pode ficar em pé com 3. E o ser humano também só pode ser pleno quando essas 3 partes estiverem em concordância. O problema é que elas não querem ficar em concordância. Eu digo por quê? Porque o espírito, ele não pode ser afetado pelo pecado. Veja, de novo, o espírito nunca é afetado pelo pecado. Ou ele está pronto, ou ele está morto. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, seu espírito fica vivo, ele renasce. O pecado não tem poder sobre o espírito, porque ele é divino. Deus não pode ser corrompido, irmão. Então a parte de Deus que está em você não pode ser corrompida. Mas tem as outras 2 partes, os outros 2 pés dessa estante aqui, vamos chamar de Warley, essa estante aqui. Um pé é o espírito, mas os outros 2 pés são a alma. O que é a alma? A alma é o seu sentimento. A alma é o que define você: calmo, mais nervoso, mais paciente, mais impaciente, mais tolerante, menos tolerante, perdoa fácil, não perdoa fácil, mente muito, não mente, é pessoa agradável, sorridente, é mais séria, é mais contida. E isto é a alma. Ela não é pegável, ela não é tocável, mas ela fica alegre, ela fica triste. O que fica triste ou alegre é a alma, não é o espírito. Aí nós temos a outra parte, que é o corpo. O corpo é o seguinte: é a matéria, é o seu braço, são os seus membros, tudo que é tocável. Essa parte, ela tem necessidades. Só que o corpo, ele foi corrompido. Esse sim foi corrompido junto com a alma no pecado.
Então o corpo, ele viciou na terra, porque o corpo é feito de terra, o seu corpo é feito de pó. Como ele desconectou do espírito, ele ficou viciado em terra, e ele quer te jogar para a terra o tempo todo. Então tudo que é da terra, ele quer muito, porque a terra fala de morte, a terra fala de coisas passageiras. Então o corpo, na verdade, ele quer voltar para a terra. Então o corpo vai passar a vida toda projetando coisas que levem o homem à morte. Mas o espírito, quando ele é revivificado, quando ele é renascido, ele vai começar a lutar pela vida. E aí vai começar uma grande batalha entre o corpo, que é da terra, e o espírito, que é de Deus. Quem vai ficar nesse meio de campo? Quem é que vai ficar administrando essa briga? A alma. A alma faz o meio de campo, ela que determina quem vai vencer. É a alma que vai dar voz ao espírito, é a sua vontade de dizer não às coisas da carne e sim às coisas do espírito, ou não às coisas do espírito e sim às coisas da carne. Paulo, irmãos, vai dizer que ele vive essa batalha. Ele está falando de si mesmo, mas na verdade ele está se comunicando, está dizendo que o que ele passa, você também passa. Então essa primeira verdade é que, como diz o versículo 14, vendido à escravidão do pecado. Nós fomos vendidos, o corpo nosso e a nossa alma foram vendidos à escravidão do pecado. O pecado nos escravizou, ele tem a ver com a terra. Aí no versículo 19, ele diz no versículo 19: o mal nos força a pecar, não faço o que prefiro. Ele diz o seguinte: olha, eu tenho uma parte de mim que quer fazer o bem, querer fazer o bem está comigo, mas não o realizar. Então todo mundo aqui sabe o que é bom, o que é bem. Todo mundo aqui tem um conselho para dar. Se crente é bom, é para dar conselho. A gente, de modo geral, crente ou não crente, né? A gente é muito bom para dar conselho. Alguém que já foi no médico obeso? Vocês conhecem algum médico obeso? Eu conheço alguns. Você chega lá, ele tem a cara de pau de falar que você precisa emagrecer. Ele é 2 vezes mais gordo que você. É um negócio sem pé nem cabeça. Então, irmãos, nós vivemos essa luta do homem interno, lutando. O homem interno é o espírito revivificado, é o espírito que está conectado com o Espírito de Deus, que está querendo tirar para a vida, enquanto o homem exterior, que é a sua carne, quer te levar para baixo, e eles vão brigando. Só que tem um grande problema nessa briga, um grande problema, é que o homem externo leva uma séria vantagem, olhando do ponto de vista humano, porque o homem externo, ele conta a seu favor com tudo que é visível, tangível, e o homem interno só pode contar com aquilo que é visível e tangível pelos olhos da fé. Ou seja, você não consegue ver e pegar. Eu falo com você: olha, leve a sua vida ao altar de Deus, porque há uma vida eterna te esperando. Você não sabe o que é eternidade, porque Deus está do teu lado, você não está vendo. Porque Deus tem o melhor para você, eu não estou vendo esse melhor. Vou para a segunda verdade. A nova natureza luta para permanecer viva. O homem morto que está sobre você, sobre nós, ele não quer que esse homem novo, esse homem interior, consiga vencê-lo. Então ele vai pressionar, ajudado pelo príncipe das trevas. O príncipe das trevas é o maior aliado do homem morto. Ele vai colocar sobre o homem morto todas as vantagens possíveis para esse jogo ficar bastante complicado para o homem interior. E o homem interior, nessa nossa segunda verdade, ele vai lutar para permanecer vivo. Por isso que ele diz lá no verso 18 desse mesmo capítulo: querer fazer o bem está em mim. Nós queremos fazer o bem.
Se é uma coisa que mata a gente, ou a maioria das pessoas, não sei se todos são assim, espero que sejam, quando você comete um pecado, você fala assim, não devia ter feito isso. Você sabe que não era boa coisa. Você sabe que vacilou, que errou. Mas errou. E provavelmente vai errar de novo, o mesmo erro. Você sabe que não pode. Eu não conheço um alcoólatra, que acha que beber faz bem. Todos eles sabem a miséria que é. Eu falo para pessoas que têm problemas de alcoolismo, não precisa ser crente para falar de alcoolismo. Vai no médico, filho. Qualquer médico fala que não presta. Mas ele bebe sabendo que não presta, eu vou beber esse mesmo. É um suicida. Ele está se matando, curtindo. Está se matando tonto, doidão. Ele está se matando. E o homem interior continua gritando e vai gritar o tempo todo. Irmãos, eu não conheço, acho que eu não vi nessa vida um bêbado que entra numa igreja ou num culto ao ar livre. A maioria deles, quando a gente começa a tocar, eles cantam junto. A maioria deles, alguns deles começam a chorar. Eles estão embriagados, irmãos, mas dentro deles, o homem interior está gritando: me solta daqui, você está acabando comigo. Eu estou aqui ensaiando se eu falo, se eu não falo, mas eu vou falar. Nessa briga, irmãos, o homem, eu estou falando isso para crentes e meios crentes, porque hoje nós temos que nos preocupar com os meio crentes, com os crentes fajuta, que é o que mais tem hoje. Nós chegamos num momento que quem não é crente está definido pelo mundo, parece, só o milagre tem que pregar com vontade mesmo, irmãos, para ter novas conversões. Mas o que tem de crente que se chama crente, mas deixou de ser, mas o homem interior está perdendo a batalha faz muito tempo, é o que mais tem. Ele tem condições de postar nas redes sociais o homem exterior, mas nunca posta o homem interior. Estou dizendo de evidências, eu não estou falando aqui para um ou para outro. Qualquer um de nós tem. Analise. Ô irmãos, as coisas são muito fáceis de entender. As pessoas acham que os outros não estão entendendo, eles estão entendendo. Você dá sinais de que está morto ou de que está vivo. Você dá sinais, querendo ou não. Uma vez eu falei, eu vou repetir hoje aqui. Irmãos, quando você passa em frente a um açougue e você olha na vitrine do açougue, o que você espera ver? Pão? Cimento? Quando você passa na frente do açougue e vê pacotão de picanha, você sabe que ali é um açougue, porque açougue vende carne. E o que você faz quando vê o que o dono de um açougue quer? Irmãos, o que o dono de um açougue quer quando alguém vê uma carne exposta, linda, maravilhosa, na vitrine? O que o dono quer? Você vai lá e consuma a carne, não é isso ou não é? Se você não quisesse vender carne, você não colocaria carne, você colocaria outra coisa. Então, irmãos, quando você usa o seu Instagram, falando abertamente, para mostrar o seu corpo, você está dizendo assim: eu sou um açougue. Tem hora que tem quem leva o susto quando Deus manda falar algumas coisas, mas eu estou falando. Não quero dizer, irmãos, que você não pode postar foto sua, bonito e tal, estou fazendo a campanha, estou emagrecendo e tal, tudo bem. Mas você quer saber uma verdade, sim, escancaradamente? A parte mais notável do corpo humano, quando está emagrecendo, é o rosto. Por que não tira foto do seu rosto? Qual é o interesse? E eu não vou avaliar casos, porque existem N casos aqui. A pessoa, por exemplo, é um professor de educação física, eu não sei, não estou entrando nessa área. Mas qual é o interesse de você abrir o Instagram da pessoa e só ter foto do corpo dela? Você não vê uma foto dela falando assim: estou indo para o culto. Não estou dizendo que pode ter uma foto sua, fazendo um bracinho para cima, eu já fiz, não tem nada contra isso não, irmãos.
Mas quando só tem isso, tem uma coisa errada. O que vitrine você está colocando? O que você quer vender? Porque quem passa na frente do açougue e tem vitrine, quer comprar carne, irmãos. Quem olha o seu Instagram e vê carne lá, vai querer comprar o quê? Carne. Não quer você não, ele quer a sua carne. Viu, moça? Essa é a verdade. Ele não olha para os seus olhos azuis ou castanhos, amendoados. Ele olha para as suas curvas, e é isso que você está mostrando. E quem quer a sua carne, não quer você. Ele quer uma noite só, de preferência, encher a sua barriga, e ir embora, e nunca vai voltar, e te deixar com uma dificuldade, uma bênção, mas que vai ter uma complicação, que vai mudar a sua vida para sempre. Por quê? Porque eu sou infeliz, porque essa vida é muito difícil. Não, meu filho, porque você abriu uma vitrine e ofereceu um produto e vendeu. Nós temos que vencer a guerra do homem exterior. Temos que anular, nós temos que ter tática para anular esse homem, essa força que é ajudada, que é investida pelo diabo. O diabo é o grande investidor do homem exterior. Terceira verdade: a antiga natureza quer te matar, e a antiga natureza quer matar você. Porque se ela mata você, se ela mata o homem interior, você perde completamente a conexão com o divino. E quando você perde a comunicação com o divino, a sua fé paralisa. E quando sua fé paralisa, você para de ver coisas que não são palpáveis. E quando você passa a não ver mais as coisas palpáveis, você só vê as coisas palpáveis. E aí você está derrotado. Aí o homem exterior venceu a batalha. Sabe que Paulo, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma exclamação muito dura, muito dura. Ele vai dizer o seguinte: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Isso, o homem interior, sabe quando você vê na igreja, que o pastor fala umas verdades? Ou quando você vê um culto que te agrada, você fica feliz? Não, é isso mesmo, sabe por quê? É o homem interior que está falando com você. Olha, isso vem de Deus. O que faz vocês aí acharem uma palavra abençoada, irmãos, não é a carne, é o homem interior. Só que quando acabar o culto, a maioria aqui presente vai pegar a palavra e vai jogar lá fora, vai esquecê-la, vai trancá-la num quarto, e vai continuar vivendo sua vida sendo mandados e orientados pelo homem exterior. Hoje, enquanto o Espírito Santo brada aqui dentro, o homem interior está concordando. Você está falando assim, palavra boa, dura, mas é boa. Eu tenho certeza disso, irmãos. Os irmãos sabem que o que eu estou falando aqui é da parte de Deus. E por que vocês sabem? Porque eu estou falando um monte de verdade? Não, porque o homem interior está comunicando com você que o Espírito Santo está te dando uma direção. É isso que Paulo falou. Segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. O homem interior tem prazer nas coisas de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei. O que ele fala? Olha, aqui dentro, quando tem uma coisa boa de Deus, eu fico feliz, fico alegre. É de Deus, glória a Deus, tem monte. Eu vou. Pensando bem, eu não vou não. Né? Vamos fazer. É tão incrível, porque o homem interior, ele é animado, mas só na hora, porque ele tem pouca força. Essa igreja precisa orar mais, né, irmão? Essa igreja precisa orar mais. Essa igreja devia ter um círculo de oração. Ele não vai participar nunca. Estou achando que nós estamos precisando fazer mais jejum. Ele não vai fazer. Ele vai dizer que essa igreja está fria porque ninguém jejua, mas ele não jejua. Ele quer que alguém jejua por ele. O homem interior, que é dele, está cheio de vontade, mas o exterior, não, você deu a ideia, eu vi que você está feliz, mas não vai fazer. Você só acha que é bom, mas você não vai fazer, porque eu não vou deixar, porque eu domino sobre você. Então Paulo vai dizer o seguinte: vejo nos meus membros outra lei que,
guerreando contra a lei da minha mente. Essa mente que ele fala aqui é a vontade que ele tem de fazer o bem, fazer o certo. É a mente de Cristo, que está em todo renascido. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, irmãos, eu sei que tem muita gente aqui, e infelizmente, pessoas que não vieram, que não estão aqui, que são escravos da lei do pecado. Eles sabem tudo que eu estou falando, sabem que é verdade, até chora, até fica emocionado. É isso mesmo, eu tenho mudade de vida, rapaz, que dificuldade, e tá bom. Mas quando vai embora, a alma, que é a dona do cadeado, vira a chave e entrega para o corpo, e novamente o homem interior perde. Toda derrota do homem interior você vai afundando, vai se aproximando da morte eterna. A ideia é te diminuir, é te afundar. Aí ele vai fazer essa exclamação surpreendente, uma das coisas mais fortes da Bíblia. Paulo, o apóstolo das nações, o apóstolo dos gentios, o homem das sublimes mensagens, do entendimento mais profundo do Evangelho, ele vai dizer o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz uma pergunta, e essa pergunta é a mensagem de hoje. Miserável homem que o Arley é. Eu sou miserável, irmãos. Quem vai me livrar do corpo desta morte? Embora eu não posso afirmar categoricamente que foi o que Paulo quis dizer, eu vou conjecturar, presta atenção, vou conjecturar, porque por coincidência, havia uma cultura do tempo de Paulo, embora já tivesse sido passada. Paulo viveu durante o Império Romano, mas ainda antes do Império Romano, os etruscos, que foram os primeiros italianos, o pessoal que gerou os italianos, antes do Império Romano, eles eram homens bárbaros, e os etruscos tinham uma pena. Eles julgavam os seus criminosos, quem eles não gostavam, e davam uma pena terrível, chamada necroforia. Nessa pena, o acusado tinha que carregar um cadáver sobre ele, e ele carregava o cadáver sobre ele, e o cadáver ia apodrecendo em cima dele. A ideia era os dois apodrecerem juntos, porque à medida que o cadáver ia apodrecendo, ele ia cansando, e os vermes que estavam no cadáver ia comendo ele vivo. Era uma pena terrível, era uma morte terrível. Nós não temos absoluta certeza se Paulo diz isso se baseando nesta história, mas dá para a gente fazer uma analogia de que o pecado é como um homem morto sobre os meus ombros, sobre os seus ombros, e nós somos condenados a carregá-lo por força do pecado. O pecado nos colocou um homem morto sobre nós, e ele vai se decompondo ao longo da vida. E se você não tomar uma atitude, os vermes, as bactérias, as mazelas do pecado, elas vão te consumindo vivo. E Paulo vai fazer essa exclamação: quem me livrará? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará dessa morte que está sobre os meus ombros, que me empurra para baixo todo dia, e que eu tenho que carregar? Irmão, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai viver o resto da vida reclamando que não consegue se firmar no Evangelho, mas você aprendeu, curtiu, está viciado em carregar o morto nas costas. E Paulo está falando aqui, se dando como exemplo, ou seja, Paulo está falando para crente. Para crente, para não crente. Para crente está no meio dessa história. Tem muito crente que se diz que é crente, que está carregando bruta de um cadáver nas costas.
não sabe porque não avança no Evangelho, não avança no crescimento da fé, e ele fica culpando os outros. E na verdade, irmãos, a resposta é: quem me livrará do corpo desta morte? Ninguém. Ninguém nessa vida pode te livrar do corpo dessa morte, nem você mesmo. Você pode lutar para neutralizar. Eu vou terminar, calma, não acabei sobre isso ainda. Ninguém, seu pai, o pastor, horas de estudo, ninguém pode tirar esse corpo dessa morte, o corpo da morte sobre você. Na verdade, nem você mesmo. Ninguém pode tirar, porque faz parte da natureza humana. Você vai brigar contra o corpo da morte o resto da sua vida. Mas ele tem uma resposta. Há uma resposta. E no versículo 25 ele vai dizer, ele vai responder: quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. É o único que pode tirar. Ele vai dizer: quem me livrará? Graças a Deus, porque me deu Jesus. Prestem bem atenção, o corpo da morte fala da corrupção do gênero humano. Este não pode ser tirado das costas de ser humano nenhum. Sabe por quê? Porque o processo de santificação só vai terminar na glória. Então o seu espírito está pronto. A alma vai sendo trabalhada durante a sua vida de crente. Você vai conseguindo dizer não. Você vai conseguindo se livrar da vontade, do peso do cadáver sobre suas costas. O cadáver é o pecado, irmãos. Agora o corpo vai continuar carregando até o último dia, porque nós só vamos ver a total incorruptibilidade desses 3 pés na redenção completa de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, quando nós experimentarmos os poderes vindouros, com toda a sua força, com toda a sua eficácia, com todas as suas nuances, com todos os seus sabores, com todos os seus poderes, então essas 3 partes vão ser fortes, vão ser reunidas em total incorruptibilidade. Nosso corpo será o último. Enquanto isso, você vai ter que continuar batalhando. A diferença é, irmãos, que nós temos a graça. Sabe que um dos pais da igreja, chamado Clemente de Alexandria, ele diz que o corpo é a sepultura da alma. O corpo é a sepultura da alma. Não deixe que as vontades dessa vida, as vontades do seu corpo, sepultem a sua alma. Porque a sua alma é que vai conseguir dizer não para o corpo e abrir as portas para o espírito crescer. À medida que o espírito for fortalecendo, a alma tem paz para dizer não para o corpo. O milagre não está em tirar o corpo, o cadáver do pecado sobre seus ombros. O milagre está: eu carrego o pecado, mas ele já não faz mal a mim, porque eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro. Não há mal que o pecado faça sobre mim, mas ele vai continuar aqui. Se você deixar de se banhar no sangue de Jesus, se você deixar de viver a caminhada cristã, o corpo morto começa a ter efeito sobre você. É natural. É natural. Quando você constrói uma casa e descobre que ela não está bem firme, porque o terreno não é bom, você pode melhorar os alicerces, você pode reforçar os alicerces, mas você nunca pode reforçar o terreno. O terreno é o que é. O terreno é o que é. Ele é arenoso? É arenoso. Ele é pantanoso? É pantanoso. Você pode melhorar, reforçar o alicerce, não pode reforçar a natureza do lugar. Você pode mudar os seus alicerces em Cristo, reforçá-lo com oração, reforçá-lo com a vida de santidade. Você não pode mudar a sua natureza é o que ela é, e é uma natureza pecaminosa, e nós precisamos conviver com isso. Sabe por quê, irmãos?
Porque no primeiro oba-oba, no primeiro culto, o primeiro fazedor de espuma que aparecer, eu falei sobre isso, né? Os fazedores de espuma, não tem líquido, é igual que enche a Coca-Cola quente, cheio de espuma, e não tem nada dentro, só tem espuma. Então temos que ter cuidado com o evangelho de espuma. Ele é bonito, ele é suntuoso, mas ele não tem consistência, ele não tem conteúdo, é só espuma. Então nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, reforçar os nossos alicerces e vigiarmos noite e dia, porque à medida que nós formos passando esse tempo, nós vamos nos fortalecendo e o cadáver do pecado vai ter menos força sobre nós. Se você vai para um lugar frio e bota uma roupa, já experimentei. Você vai para um lugar muito frio, bota uma roupa fria, uma blusa, 2 blusas, 3 blusas, e fica assim, nossa, que delícia. Você está sentindo frio? Não estou sentindo frio nenhum. Se você está sentindo frio, não é porque você é resistente ao frio, é porque você está bem agasalhado. Se você tirar a roupa, tirar as blusas, você morre de frio. Assim somos nós. O fato de nós estarmos na igreja, estarmos vindo da igreja, não quer dizer que nós estamos livres do pecado. Nós estamos simplesmente revestidos contra o pecado. Mas se nós perdermos essa robusta roupa, essa robusta fortaleza que nós temos do sangue de Jesus, nós simplesmente vamos pegar os males que o pecado tem para nós, irmãos. Então você precisa colocar no seu coração hoje, para você ter uma vida definida diante de Deus. Não adianta eu encher a igreja de gente morta. Nós temos que ter uma igreja que possa sair daqui, buscar os mortos e trazê-los para serem revivificados aqui dentro. Não adianta morto ir lá buscar morto que não consegue. Se você não tem condições de evangelizar, ore a Deus, busque a Deus, entra no propósito, vem para cá, pede ajuda, ora comigo, jejua comigo, vamos para o monte. Eu estou morto, eu estou perdendo a batalha. Mas não adianta, você não tem condições de ir lá fora buscar os mortos, porque você está morto também, você está sendo vencido pelo cadáver da morte. O cadáver da morte é pleonasmo, né? O cadáver já é morto. Você está perdendo a batalha para o morto. Hoje, eu tenho um convite para te fazer. Mergulha na graça do Espírito Santo. Jesus está aqui nesta noite, através do seu Santo Espírito, lhe convidando, e o homem interior que está dentro de você, está comunicando com você agora, que essa palavra é de Deus, que precisa mudar, mas é a sua alma que precisa tomar a decisão.